Boa noite. Estamos iniciando o nosso estudo semanal de O Livro dos Espíritos. Sejam bem-vindos. Com muita alegria que vamos dando continuidade. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 2 da segunda parte do livro, capítulo 2, que o título é Encarnação dos Espíritos, segunda parte do Livro dos Espíritos. Sejam bem-vindos. É uma alegria estudarmos juntos, todas as quintas-feiras, às 20 horas. É o estudo que realizamos aqui pela página do Facebook da Casa Assistencial Espírita Allan Kardec, Bebedouro, São Paulo. A nossa amiga Vera, tudo bem, Vera? Boa noite, muito bem-vinda. A Zuleide Carvalho, sempre acompanhando conosco também, uma boa noite, muita paz. Neuza Beleza também aqui com a gente. Vamos aguardando só uns minutinhos para que mais amigos e amigas possam acompanhar conosco. Na semana passada, nós falamos sobre o tópico anjos e demônios. Estudamos que os anjos não são seres criados de forma diferente da humanidade. São aqueles seres que fizeram toda a sua jornada evolutiva através dos milênios e foram conquistando por seus méritos a evolução espiritual até atingirem o ponto mais alto da escala evolutiva, se tornaram espíritos puros. Então, por seus próprios méritos, conquistaram essa condição, e uma condição que nós também atingiremos um dia, mesmo que num futuro distante, mas Deus nos criou todos da mesma forma para que todos nós possamos chegar a essa mesma condição de angelitude. E estudamos também que os demônios não existem nessa acepção dessa palavra. Estudamos que os demônios são, como dizem os espíritos, os próprios seres humanos, que ainda muito presos ao mal, na sua condição de inferioridade ainda, de crueldade, maldade, isso decorrente das suas escolhas, do livre-arbítrio, se tornam tão perversos e tão maus que se assemelham a esses que foi dado o nome de demônios, né? Mas que são seres como qualquer um de nós, que um dia, mesmo que demore, também retornarão ao caminho evolutivo, à jornada de ascensão para a condição de espíritos puros. Todos, sem exceção, nos tornaremos espíritos puros. Então, rapidamente foi isso que nós estudamos na semana passada. E hoje nós vamos estudar, então, o tópico objetivo da encarnação, que, como disse, é o capítulo 2, Encarnação dos Espíritos, capítulo 2 da segunda parte do livro, tá bom? Como sempre digo, conto aí com o auxílio de vocês, se puderem colaborar com comentários que queiram acrescentar aquilo que vamos comentando, alguma pergunta, se tiverem alguma dúvida, ou até discordarem de algo que está sendo colocado, isso é uma forma de estudo. Estamos aqui numa atividade de estudo, isso não é uma palestra, nós estamos aqui para estudar, então é legal se vocês quiserem interagir, tá legal? Boa noite, Neuza Beleza também, a Silvana Hernandes, que bom, retornando também, boa noite. Marilena Liporini Jacobes, muito bem-vinda. Sérgio Beleza, nosso amigo da Casa Espírita. A Lourdes, a cunhada, boa noite. Neuza Marquisola, muito bem-vinda. Saulo Pita. A Célia Lombardo, nossa amiga
do Calvário ao Céu. A Célia também, lembrando, quem não conhece, a Célia é uma estudiosa do Livro dos Espíritos, já deu esse curso várias vezes na Casa Espírita e sempre que está presente é até bom que pode nos ajudar aí com alguma dúvida, tem um bom conhecimento do Livro dos Espíritos. A nossa amiga Cláudia Laforga, muito bem-vinda, boa noite. Ana Lúcia Olive, a Lana, nossa amiga também lá do Rio, que participa bastante também. O Joaquim Bueno, grande amigo, estudioso também da doutrina. Muito bom, pessoal, muito bem-vindos, uma boa noite a todos. E rogando então a Deus, a Jesus, que nos inspirem, a todos nós, para que nós possamos aproveitar esses minutos que passaremos juntos aqui nesse estudo, para que a gente possa conseguir mais conhecimento a respeito da doutrina, para que possa abrir a nossa visão no entendimento das leis divinas, que é tão importante para nós conhecermos um pouco mais daquilo que Deus criou de forma tão perfeita. E o Livro dos Espíritos nos mostra essa perfeição, essa criação, essa inteligência suprema de Deus, nosso Pai. Então vamos lá, nós vamos iniciar na questão número 132, se alguém quiser aí acompanhar com o livro. A Lu também Rocha, muito bem-vinda, boa noite. Vamos lá então, questão 132, Allan Kardec pergunta: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Uma resposta um pouco longa, que nós vamos analisá-la, alguns detalhes, né? E uma resposta muito importante. E os espíritos então dizem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então vejam que esse é o primeiro objetivo aí. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim à encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que, em cada mundo, toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então vejam que é uma resposta longa, né? Os espíritos às vezes não oferecem resposta tão longa, mas porque aqui está envolvendo muitos detalhes que a gente vai tentar então buscar aqui, estudar um pouquinho esses detalhes. Primeira questão aqui, Allan Kardec então pergunta, veja bem, já na pergunta ele faz o questionamento, o objetivo da encarnação. Ele não está falando reencarnação. Encarnação é o ato de o espírito vir para a matéria, assumir um corpo físico, né? Então, a pergunta de Allan Kardec é bastante interessante, porque vamos pensar, nós somos espíritos criados para vivermos no mundo espiritual, que é a nossa pátria, né, verdadeira. A nossa casa é o mundo espiritual. E nós somos criados para viver no mundo espiritual. Então, Allan Kardec, ciente disso, ele pergunta por que teria que os espíritos vir para os mundos materiais, se eles são criados para viver no mundo espiritual. Essa é a colocação que ele faz. Então, quando os espíritos respondem que Deus impõe, né, a encarnação, vamos também analisar essa palavra, como já vimos de outra vez, uma colocação semelhante. Essa questão do impõe não é no sentido de não respeitar o nosso livre-arbítrio, mas é no sentido de que algumas situações fazem parte da lei de Deus. Não são passíveis de escolha nossa. Então, o nosso livre-arbítrio tem um limite, né?
dentro de algumas possibilidades. A encarnação, nós não temos escolha, falar eu quero encarnar ou eu não quero. Isso não é opção. Deus já criou dessa forma, porque os espíritos respondem aqui que a encarnação é através dela, através da nossa vinda para os mundos materiais, é que nós vamos conseguir progredir, chegarmos à perfeição, fazer a nossa jornada evolutiva. Se nós ficássemos apenas no mundo espiritual, nós teríamos grande dificuldade, creio que nem seria possível, porque se Deus fez dessa forma. Inclusive, a questão 230 reforça essa ideia. Se alguém tiver com o livro aí e quiser buscar rapidinho aí a questão 230, na questão 230, Allan Kardec pergunta para os espíritos se na erraticidade o espírito progride. Erraticidade é o mundo espiritual. É quando a gente se encontra no mundo espiritual aguardando para uma nova reencarnação. Então ele está perguntando se quando estamos nesse intervalo no mundo espiritual, aguardando uma nova reencarnação, se a gente progride. E eles respondem então dessa forma: pode melhorar-se muito, mas é na existência corporal que põe em prática. Então vejam bem, é como se nós tivéssemos no mundo espiritual a parte teórica, o aprendizado, recebemos as orientações, o aprendizado, mas nós precisamos dessa convivência, dessa interação com as pessoas diferentes, para que a gente coloque em prática o aprendizado recebido. É aqui entre condições diferentes dos indivíduos, das pessoas, é que nós vamos mostrando, desenvolvendo habilidades, desenvolvendo as virtudes. Então é totalmente necessário a vinda do espírito para a matéria. Como ficou bem claro, então, é através da encarnação que nós vamos chegar um dia à perfeição, através das múltiplas, aí sim, reencarnações, né? E aí nós vamos, então, desenvolvendo, durante as reencarnações, tanto a sabedoria quanto o amor, que eles dizem, que são as duas asas simbólicas que vão fazer o espírito alçar o voo, né? Tudo simbólico, para a sua evolução espiritual, reencarnando inúmeras vezes, durante milênios sem fim, né? Bom, mas vamos continuar analisando essa questão aí. Tem mais detalhes aqui para a gente ver. Deixa eu ver aqui, tem uma colocação aqui da Célia, né? Essa falta de escolha para encarnar prossegue nas outras reencarnações, né? A gente não poder... Porque, veja bem, a Célia está ajudando aqui para a gente refletir sobre isso, né? Que, como comentei, o espírito não tem a escolha se ele quer encarnar ou não. Isso aqui eu estou dizendo bem claro, né? No sentido de nunca querer encarnar, né? O espírito não tem a opção de falar, não, eu nunca vou encarnar, eu vou ficar sempre no mundo espiritual. Não é escolha, isso faz parte da lei de Deus, né? A encarnação é uma condição da lei divina. Mas aí a Célia pergunta para a gente pensar, né? Porque muitas vezes a gente sabe, já ouviu até em romances espíritas, que o espírito às vezes retarda o progresso, retarda o processo reencarnatório. Porque o espírito às vezes fica rebelde, né? Ele não, principalmente aqueles espíritos que estão em condições ruins, né? No plano inferior do mundo espiritual. Eles muitas vezes se rebelam e não querem reencarnar. Então não vamos confundir isso, porque o espírito pode sim, pelo seu livre-arbítrio, retardar a possibilidade da reencarnação, mas ele não jamais terá essa possibilidade de dizer que nunca vai encarnar ou reencarnar. Porque mesmo esses que retardam, que dificultam, que se recusam a reencarnar, nós sabemos que se eles não tomarem a decisão por livre vontade, vão entrar naquela condição de reencarnação compulsória, que é aquela reencarnação
vamos dizer, obrigatória, vamos dizer. Eles são trazidos para a reencarnação, lembrando sempre que para o bem de cada um, jamais por castigo. Porque Deus sabe muito bem que se continuassem por muito tempo sem voltar à matéria, sem reencarnar, seria um prejuízo muito grande para a condição evolutiva de cada um deles. Valeu, Célia, obrigado aí pela ajuda, né? Pelo comentário. Então, continuando a análise dessa questão, aí eles dizem assim, para uns é expiação, para outros missão. Por que, se nós estamos no mundo de provas e expiação, por que eles não disseram para uns é expiação, para outros prova, né? Prova e expiação. Por que disseram missão? Aí a gente entende que a missão, ela também, toda missão é uma prova. Aí fica claro, né? Para uns é expiação, para outros missão, que não passa de prova. Porque toda missão, ela é uma prova. O espírito não sabe se ele vai sair vencedor daquela missão de que ele foi incumbido. Mesmo espíritos com uma elevação maior, que vem para uma missão maior, ele pode fracassar. Então ele está sujeito a uma prova para ver como que ele vai se sair diante daquela situação. Então, por isso que disseram para uns expiação, para outros missão. Analisando a questão da expiação, nós já falamos um pouco antes, mas só reforçando, que é um termo muito usado, né? Mundo de provas e expiações. A expiação vem a ser uma consequência do erro. Quando nós prejudicamos o semelhante ou a nós mesmos, nós sofremos o retorno dessa ação. Nós passaremos a sentir conosco uma situação de mesma forma, de mesma intensidade, dependendo se nós não aprendemos ainda a fazer de forma melhor, não aprendemos a amar, sofreremos essa expiação, deixando claro sempre que não é um castigo. A expiação é uma forma de aprendizado, uma forma educativa de fazer o espírito aprender que aquilo não se deve fazer, que aquilo não é bom, para que marque no espírito essa situação dolorosa, visando que ele não venha repetir aquela situação. E lembrando, né, pessoal, algo muito importante, que muitas situações dolorosas que nós presenciamos na Terra hoje, não são situações expiatórias. Isso é muito importante ficar claro, porque muitas vezes são escolhas do espírito que vêm para a reencarnação. Vamos dar um exemplo. Quando a gente se lembra daquela passagem do Evangelho que Jesus encontra com seus discípulos, eles encontram um cego de nascença. Não sei se todos se recordam ou já ouviram falar. E Jesus encontra esse cego de nascença e os apóstolos perguntam, quem errou para que ele nascesse assim? Foram os pais ou foi ele que errou? Veja bem, já mostrando até aí o processo reencarnatório, porque se ele nasceu cego, teria errado quando? Claro que em existência passada. E a resposta de Jesus qual é? Nem ele, nem os pais. Ele nasceu assim para que se cumpra nele a glória de Deus, algo semelhante. Então, vejam bem, aquele homem que era cego de nascença, não estava expiando um erro de existência passada, não estava sofrendo a lei de causa e efeito, mas ele pediu para que nascesse assim, para que pudesse desenvolver virtudes, colaborar até, quem sabe, na tarefa de Jesus. Muitos reencarnaram para fazer parte daquela tarefa toda da missão sublime do Cristo, ou para desenvolver virtudes, para saber como lidar com aquela situação dolorosa, se ele ia manter-se resignado. Então ali era uma simples prova e não uma expiação, para ficar bem claro. Porque às vezes a gente vê uma pessoa com alguma dificuldade, algum problema, e a gente tem uma tendência a pensar o que fez no passado para que esteja assim hoje. E tem que ter muito cuidado com isso. Então tem uma frase importante que diz assim: a expiação serve sempre de prova, mas
nem sempre a prova é uma expiação. Por quê? A expiação serve de prova por quê? Precisa ver como que nós vamos reagir diante da expiação. Porque às vezes a gente vem para a reencarnação sofrendo algo doloroso, mas podemos nos manter revoltados, rebeldes, agressivos, dizendo que Deus nos abandonou. Então a gente sofre a expiação, mas não é aprovado naquela prova expiatória. E de outro lado, a situação que citei, né? Uma prova de nascer cego, que não é uma expiação. Tá bom até aí? Tá claro aí, pessoal? Parece que tivemos um problema aqui de internet, né? Dá para alguém me retornar se se houve uma queda aí ou não, pessoal? Eu demoro um pouquinho para conseguir ver a fala de vocês, viu? Em torno de 35, 40 segundos, mas se pudesse alguém me retornar se nós estamos no ar, está ao vivo, ou se teve alguma interrupção. Ah, que bom, Shirley está respondendo aqui que está ok. Eu tive aqui no meu notebook uma travada, eu pensei que tinha caído tudo aí. Valeu, pessoal, muito obrigado aí pela resposta, legal. Vamos continuar então. Tudo bem até aí, pessoal? Tá claro isso? Se tiverem alguma dúvida, se quiserem que comente de uma outra forma, se alguém tem um comentário aí que possa acrescentar também. Legal então, pessoal, valeu. Vamos continuando enquanto isso, tá bom? E se alguém quiser comentar alguma coisa aí, fique à vontade. Bom, então, prosseguindo, ele disse então que para uns é expiação, para outros missão. Vamos analisar agora a questão de missão. Quando a gente lê no Livro dos Espíritos e na codificação referências à palavra missão, nós precisamos entender que existem dois sentidos para essa palavra missão. Então existe a missão mais simples, aquela no sentido geral, a maioria de nós temos, todos nós temos uma missão na verdade, quando reencarnamos. Essa é aquela missão mais geral, mais simples, né? E existe aquela missão mais de sentido mais restrito, poucos missionários, aqueles que realmente são os chamados missionários. Essa missão comum que nós todos temos, por exemplo, a paternidade, a maternidade, algum cuidado com os membros da família, zelar pela família. No mínimo eu sempre vejo que nós temos a missão da reforma íntima, no mínimo. Mesmo que a gente não tenha compromisso com ninguém, nós temos o compromisso conosco de nos melhorarmos. Então, assim, de todo jeito nós temos uma missão. Pode ser uma missão que abrange já alguma pequena coletividade, que vai poder ajudar de alguma forma, algum núcleo aí de algumas pessoas mais próximas, né? Então essas são as missões mais simples. E aqui, dentre essa missão, é o que ele coloca lá na segunda parte da resposta, que ele diz assim, que outra finalidade da encarnação é o espírito realizar a parte que lhe toca na obra da criação. Porque todos nós somos parte de uma grande engrenagem, vamos imaginar. O universo é uma grande engrenagem, onde cada um de nós somos uma partezinha desse todo. Nós temos um papel, por simples que seja, até os animais mais simples, né? A gente percebe a cadeia alimentar, toda a questão do equilíbrio que existe na natureza, a criação tão perfeita. Então, todos nós temos uma parte a realizar nesse conjunto harmonioso do universo. Então, é essa missão que seja simples, mas que todos nós temos. E lembrando sempre, né, aquela fala até do Evangelho, que quem é fiel no pouco, algo maior lhe será confiado. Então que a gente procure realizar a pequena tarefa que temos hoje, porque às vezes a gente percebe um missionário, né, com uma projeção bem maior, gostaríamos de ser como ele, mas vamos devagar, vamos realizar aquilo que está ao nosso alcance hoje, para que no futuro, numa próxima encarnação, mereçamos uma tarefa maior e assim vamos progredindo. E o outro sentido, então, da missão são esses mesmos chamados missionários, que vêm para uma tarefa mais abrangente,
para o auxílio de uma coletividade, para colaborar com o progresso da humanidade, né? E eles dizem até que muitos desses missionários, às vezes de início, até ignoram a tarefa, a missão que têm, e é até bom para que não deixe que o orgulho, né, a vaidade, acabe atrapalhando essa tarefa. Como a gente se lembra de Allan Kardec, um grande missionário, esse foi um missionário de destaque, trazendo a doutrina espírita para a Terra, com o auxílio dos espíritos. Allan Kardec, como sabemos, até por volta lá dos seus 50 anos, ele não estava ciente da sua missão, ele foi tomar contato depois, quando começou a pesquisar os fenômenos, e ali foi revelado para ele que ele tinha essa missão. Então, temos vários missionários, poderíamos lembrar aí o próprio Chico, né? O Papa Francisco, lembrando de outras religiões. Quantos missionários aí que vieram para alavancar o progresso da humanidade, Buda, Francisco de Assis, mas lembrando que todos esses, que são com certeza espíritos de uma elevação maior que a nossa, maior que a média da Terra, mas poderiam falhar em suas missões, por isso que a missão é prova também. Então mesmo esses, né, estariam sujeitos ao erro, a falhar, a fracassar em sua missão. Só quem não poderia errar, dizem os espíritos, são aqueles que atingiram o mais alto nível, que são os espíritos puros. Então Jesus, quando veio para a sua missão sublime entre nós, Jesus não estaria sujeito ao erro, porque ele já havia atingido essa condição de angelitude, de espírito puro. Tudo bem aí então? Nós vamos avançar para uma outra questão, se não houver nenhuma dúvida, nenhum comentário aqui, vamos ver. Oi, Elaine Munhoz também, chegou um pouquinho depois, mas sempre bem-vinda, amiga, que bom que está aqui com a gente também. Marcos Umeda, vários amigos aí que entraram também, Isabel Mazer, a Cristina, né, que a gente... não consigo, às vezes, até ver vários que já chegaram aí também, mas sejam todos muito bem-vindos, sempre é muita alegria estudarmos juntos aqui. A Cláudia Laforga disse que deu uma travada aí, mas parece que já voltou, né? Vamos continuar mais um pouquinho, então. Na questão 133, Allan Kardec pergunta: tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Então, lembrando que nós falamos a semana passada que alguns espíritos seguem em linha reta, né? Não por privilégio divino, não, nenhum favorecimento da parte de Deus, mas eles, por sua escolha, pelo seu livre-arbítrio, escolhem, têm decisões melhores, não buscam o mal, acabam seguindo em linha reta e avançam mais rápido, né? Então é isso que Allan Kardec está perguntando, se esses espíritos têm necessidade de encarnar, porque eles estão seguindo o bom caminho. E a resposta: todos são criados simples e ignorantes, e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e sem trabalhos, consequentemente sem méritos. Então aqui está bem claro que mesmo aqueles que seguem o caminho reto vão precisar encarnar, porque a encarnação é lei de Deus. Para progredir é preciso vir para a matéria, tomar um corpo físico. E quando eles dizem desde o princípio, que Allan Kardec pergunta desde o princípio, ele não quer dizer quando o espírito é criado, mas quando ele toma consciência de si mesmo, que é quando ele começa a fazer as escolhas, o livre-arbítrio, né? Então eles vêm também para a encarnação e lembrando que, porque vejam, esses espíritos que fazem boas escolhas, eles não sofrem tanto quanto aqueles que fazem escolhas más. Porque os espíritos nos lembram que, por exemplo, uma pessoa que é invejosa, ciumenta, ambiciosa, vai ser torturada por essas atitudes infelizes, por essas imperfeições que carregam.
E se esses que seguem em linha reta não sofrer, não se deixarem levar por essas más paixões, eles não vão sofrer as aflições decorrentes dela. Então, assim, para a gente pensar que nós muitas vezes sofremos aqui na Terra porque nós escolhemos sofrer. Isso é que é estranho, né? Se a gente fizesse escolhas melhores, a gente se livraria de muitas dores, de muitas aflições, porque não teríamos necessidade de sofrer tanto. Então, para ficar claro que o mundo é de provas e expiações, mas esses que seguem em linha reta, muitas vezes não sofrem expiações, estão sujeitos às provas, mas eles, como seguem o caminho do bem, fazem boas escolhas, estão mais coerentes com a lei divina, não sofrem expiações. Então a gente poderia sim passar por esse mundo sem ter tantas expiações. Poderíamos estar mais sujeitos às provas apenas. E isso é muito importante para a gente pensar, porque sempre é hora de mudança, né? Lembrando aquela velha frase que é atribuída ao Chico, né? Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode mudar agora para fazer um novo fim, né? Mais ou menos assim. A gente pode, a qualquer momento da nossa vida aqui, começarmos a tomar decisões de boas escolhas, de mudança de hábito, de atitude, de comportamentos, para que a gente venha a sofrer menos. Isso é muito importante, né? Deixa eu ver aqui, parece que a Célia comentou alguma coisa, né? A Célia fala aqui, né? Se Kardec falhasse, teríamos Leon Denis. Muito bem lembrado, né, Célia? Não sei se todos já ouviram falar isso, mas Leon Denis, que é um grande escritor, né? É considerado um segundo Kardec aí, né? De sabedoria, de inteligência, que tem livros maravilhosos da doutrina espírita. E é dito que ele reencarnou aqui, ou encarnou, não sabemos, mas ele veio, né, na época de Kardec para uma possível falha. Se Kardec não desse conta, ele assumiria, como a Célia está colocando aí, porque uma tarefa dessa importância não poderia ficar, como eles dizem, né, na responsabilidade de um homem apenas. Tudo bem até aí, pessoal? Bom, então vamos mais um pouquinho aí. Agora nós vamos entrar num tópico que o título é a alma. Vocês estão percebendo, às vezes já perceberam que não leio todas as questões, né? Sempre repito. A gente escolhe algumas questões principais de cada tópico para dar a ideia daquele assunto, e nos comentários tentamos envolver assuntos que às vezes decorrem em uma outra questão que vai ali reforçando o assunto. Então agora, para estudarmos o tópico a alma, nós vamos ver a questão 134. Então Allan Kardec pergunta: que é a alma? Um espírito encarnado, respondem eles. Na 134A, que era a alma antes de se unir ao corpo? Espírito. E na 134B, as almas e os espíritos são, portanto, idênticos? A mesma coisa? Sim, as almas não são senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, os quais temporariamente revestem um envoltório carnal para se purificarem e esclarecerem. Então, nessas questões aqui, a gente percebe algo que pode parecer simples, né, à primeira vista. Por que essa diferença, falar alma ou falar espírito, se são a mesma coisa, né? Então, sim, refere-se à mesma coisa. Mas Allan Kardec, que tinha todo um cuidado para deixar claro as ideias, passar realmente o entendimento de cada coisa, ele preferiu usar a palavra alma quando se referia ao espírito encarnado. Então vejam bem, nós que estamos aqui, encarnados na Terra,
nós seríamos então uma alma, né? A gente fala assim, nós somos espíritos, mas Allan Kardec chamou de alma nessa fase que estamos encarnados. Aqui, só para ficar claro, que é importante, é de forma didática isso apenas, né? Mas para a gente entender assim, são coisas iguais, idênticas, mas que se apresentam em situações diferentes. Porque quando nós, espíritos ou alma, estamos encarnados, nós estamos então unidos ao corpo e nós sofremos a influência do corpo. Primeiro que o corpo limita a nossa liberdade de ação. O espírito fica, de certa forma, preso, limitado, dependendo da manifestação pelos órgãos do corpo, né? Então o corpo interfere na atitude, na ação do espírito. Então, decorrente disso, Allan Kardec preferiu chamar alma para que a gente entenda que nessa fase de encarnados, nós não estamos com aquele potencial todo do espírito imortal. Então ele chama de espírito ao espírito livre, que está no mundo espiritual, que tem todo o seu potencial, que não depende dos órgãos para se manifestar. Por exemplo, para ver a gente precisa do canal aqui dos olhos, né, os ouvidos para ouvir. Então a gente precisa de órgãos para se manifestar. E o espírito livre não, ele vê por todo o corpo, ele ouve por todo o seu corpo espiritual. Mas aí, né, a gente precisa, quando fala dessa questão, nós precisamos não ser extremista, né, rigoroso demais. Porque às vezes a gente se prende tanto às palavras que a gente causa até uma certa polêmica aí. Porque não tem nada demais se eu disser eu sou um espírito encarnado, ou se eu sou uma alma desencarnada, tanto faz, né? Isso aí Allan Kardec usou só para fins didáticos, para a gente não se prender demais às palavras também, tá? E dando sequência a esse pensamento, ele faz a questão 135. Há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? E eles respondem, ao laço que liga a alma ao corpo. E na 135A, de que natureza é esse laço? Semimaterial, isto é, de natureza intermédia entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim, para que os dois se possam comunicar um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. Então esse laço que eles falam é o perispírito que nós sabemos, é o corpo espiritual. E ele diz aqui então que ele é semimaterial, vamos entender por falta de uma palavra melhor, porque Allan Kardec quer mostrar que o perispírito não é uma matéria como a que nós conhecemos, pesada, compacta, que nós podemos tocar, mas ele também não deixa de ser uma transformação da matéria primeira, que é o fluido cósmico universal. Então o perispírito é uma forma de matéria num estado em que nós não vemos, não tocamos, e então diferente da nossa matéria. Por isso ele chamou semimaterial. O perispírito, então, nós dizemos que ele é fluídico, né? Ele é constituído por fluidos que são invisíveis para nós, não conseguimos tocá-los, percebê-los. Então esse perispírito ele é intermediário entre o corpo e o espírito. Imagine que o espírito é algo tão sutil, né? Como diz lá atrás, estudamos, o espírito poderia ser visto como um clarão, uma chama, uma luz, uma centelha. E imagine esse espírito para atuar nesse corpo quando encarnado. Então ele precisa de um intermediário que esteja entre o espírito e entre a matéria pesada. Então o perispírito ele faz esse meio, né? Esse intermédio aí entre os dois. Então o espírito recebe as impressões do corpo através do perispírito e o espírito repassa as determinações ao corpo também através do perispírito. Ele fica atuando, trazendo e levando informações, ações, né? Então nós podemos dizer que um ser humano é composto por três partes, vamos dizer. Nós somos então corpo,
perispírito e espírito, ou alma, como queiram, né? E quando existe a morte do corpo físico, o espírito ou alma se liberta, seguindo juntamente com o perispírito. Para ficar bem claro que esse corpo espiritual vai acompanhar sempre o espírito. Vem na reencarnação com o espírito, na desencarnação segue com o espírito, permanece sempre com o espírito no mundo espiritual, porque é através do perispírito que existe a identificação de cada um. Porque o perispírito mostra a forma, geralmente, da última encarnação que tivemos. Tudo bem até aí, pessoal? Nenhuma colocação aqui mais, né? Nenhuma dúvida. Eu creio que nós vamos então, deixa eu ver a próxima aqui, mas acho que nós vamos precisar parar por aqui para não ficar muito longo. Nós vamos ficando por aqui. Na próxima semana nós vamos dar continuidade a esse tópico aí, a alma, porque não daria para concluí-lo agora. Nós vamos na próxima semana a partir da questão número 136. Tá bom? Tá ficando claro por enquanto, é um assunto às vezes mais complexo aí, né? Não é bem, complexo não é o termo, pode ser um pouco menos falado, né? Às vezes não se comenta tanto sobre isso, não sei se está ficando claro aí. Bom, mas a Célia coloca aqui que foi bem explicado, né? Tá bom, obrigado, Celinha. Agradeço então a companhia de vocês. A Célia coloca aqui também, né? Podemos dizer que vemos o perispírito quando o médium vidente vê, né? Justamente. A Célia faz uma observação importante aí para que a gente fixe bem a ideia, né? Como se mostra o espírito. Porque quando o médium vidente diz que viu um espírito, na verdade ele viu o corpo espiritual daquele espírito. Então é a forma de ser identificado. Então é importante isso a gente entender que esse corpo espiritual ou perispírito é o que faz a identificação de cada um. Mas lembrando, né, que espíritos com uma elevação um pouco maior podem, se quiserem, se mostrar com a aparência de outras existências passadas. Como já dissemos aqui antes, o próprio Emmanuel é um exemplo. Emmanuel, segundo Chico, né, relatava que se mostrava com a aparência do senador romano Públio Lentulus. Mas ele teve outras reencarnações depois, como ele mesmo relata em alguns de seus livros. Então ele preferiu se manter com aquela aparência do senador romano, porque ele diz que foi naquela existência que ele viu Jesus, ele teve contato com o Cristo naquela existência. E ele não seguiu Jesus naquela hora. Então foi uma existência marcante para ele. E ele preferiu manter-se naquela forma, naquela aparência, e não da existência mais recente, quando ele apareceu então para Chico e se revelou ser, né, Emmanuel e esse personagem aí de tantas outras existências. Tudo bem então, pessoal? Nós vamos ficando por aqui. Agradeço muito a vocês, mais esta noite de estudo, a companhia. Peço sempre que, se possível, participe aqui, possam interagir, que é gostoso para não ficar muito cansativo. Às vezes eu fico falando só muito tempo aqui, né? Então, se vocês interagem, pode ficar mais atraente, aí, mais gostoso para a gente estudar. Mas então vamos encerrando, desejando que todos tenham uma ótima noite, que fiquem na paz de Deus, e Deus nos abençoe, e que possamos nos reencontrar aqui na próxima semana. Um abraço a todos, Deus abençoe a vocês, até a próxima semana então, meus amigos. Muito obrigado a todos.